Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma vez, na presença de Deus, estamos aqui reunidos em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, utilizando, do recurso que o Senhor nos concede agora, para que a gente possa compartilhar a nossa fé, a palavra de Deus, nesse instante, em unidade de fé, em unidade de coração, de espírito, de alma, de tudo, de todo o nosso ser, em nome de Jesus. Louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Deus também todo o cuidado dele para conosco, toda a proteção, todo o livramento, sua fidelidade, sua bondade, suas misericórdias. Agradecemos a Deus de fato, agradecemos por este momento em que estamos na presença do Senhor. Quero convidar você nesse momento a orar a Deus juntamente comigo, que nós possamos unir a nossa fé na presença do Senhor, invocarmos o nome do Senhor para compartilharmos um pouco e desfrutarmos um pouco daquilo que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, tem para nós, Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor nesse momento, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, querido e santo, em nome de Jesus, nos reunimos, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, em espírito e em verdade, ó Deus, para invocar o nome do Senhor, em primeiro lugar, em agradecimento, em ação de graças, porque, como está escrito, até aqui o Senhor nos ajudou. Querido Deus, em Tuas mãos nós entregamos a nossa vida. Nós colocamos a nossa alma, espírito e corpo. Colocamos tudo em Tuas mãos. Agradecemos a Tua bondade e pedimos, usa de misericórdia, Senhor, para conosco, segundo a Tua bondade, em nome de Jesus. Nos abençoa, meu Pai, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, para a Tua glória, nós oramos a Ti agradecidos. Pedimos também, Senhor, em Tua presença, que nos dê a graça da Tua palavra nesse momento, aquilo que será lido, será compartilhado, que seja bênção na vida de todo aquele que ouvir, meu Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Ele fale poderosamente, profundamente, de maneira especial, grandiosa, na vida de todos aqueles que ouvirão aquilo que vai ser lido, a palavra que será lida e exposta, a fim de que haja força, fortalecimento, edificação, crescimento, graça e fé, meu Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa nesse momento, Deus, abençoa cada pessoa que está acessando agora, os que já acessaram, para que juntos, na mesma fé, no mesmo Espírito, em unidade, diante da presença do Senhor que nos une agora, o Deus onisciente que está em todo tempo, em todo lugar, ao mesmo momento, Senhor, pedimos que Tu faças algo maravilhoso, Senhor, que nesta hora e nas orações que fizermos a Ti, que o Senhor venha nos ouvir, meu Pai, em nome de Jesus, porque oramos a Ti com coração sincero. Então nos abençoa segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que está escrito, uma passagem que está na Bíblia Sagrada, no livro de Jó, no capítulo 5, Jó, capítulo 5, versículo 17. Tá? Vejamos o que está escrito. Jó, capítulo 5, versículo 17. Eu vou adiantando aqui, tá certo? Vocês marquem, leiam, acompanhem, leiam novamente, leiam depois, com mais calma, tá? Para que você assimile bem aquilo que o Espírito de Deus ele nos fala através dessa palavra, tá certo? A palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é a verdade, ela nos santifica, ela aumenta a nossa fé, ela nos edifica, ela nos faz conhecer a vontade de Deus, a pessoa do Senhor,
Então essa palavra é maravilhosa, essa palavra é viva, poderosa, ela dá vida àquele que a ouve, àquele que tem contato com ela, àquele que lê, né? É como no Salmo 19 diz, né? Que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura a vida. A palavra de Deus, os preceitos de Deus, que são conhecidos nossos pela Escritura, né? Ele é perfeito, né? E restaura a nossa vida. Há uma versão bíblica que diz assim, a lei do Senhor é perfeita e faz a vida voltar, né? Eu gosto muito dessa interpretação, dessa versão, né? A lei do Senhor é perfeita e faz a vida voltar. A palavra de Deus, de fato, ela é vida para nós. Quando você lê, você é edificado, você é abençoado, você é cheio, você é fortalecido, né? Então leia a Bíblia mesmo, em nome de Cristo, e medite nas Escrituras, tá? Então aqui no livro de Jó, primeiro livro, tá? Escrito, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Capítulo 5, do versículo 17 em diante, diz assim: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Continuando, saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e é assim, ouve-o e medita nisso para teu bem. Então vejam como Deus, olha que palavra maravilhosa, ele diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, né? Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. É feliz o homem que recebe a correção de Deus, né? Bem-aventurado é o homem que quando ele falha, Deus vem e corrige ele. Há muita gente falhando, cometendo mal, fazendo coisas terríveis, e aparentemente não há nenhum tipo de disciplina, não há nenhum tipo de correção, a pessoa vai fazendo e errando e tropeçando e piorando cada vez mais, e se entregando à impiedade, ao pecado, à iniquidade cada vez mais, cometendo injustiça sobre injustiça, maldade sobre maldade, se corrompendo, enfim, só produzindo aquilo que é mal, frutos maus, e parece que não há nenhum tipo de repreensão da parte de Deus na vida dessas pessoas. A gente vê muita gente fazendo mal, grandes males, e nada lhes acontece, né? E tem aquele que uma palavrinha só que ele fala, e às vezes ele sente que não deveria ter falado, ele fala, ele fica, e ele vê a repreensão de Deus na vida dele, Deus o entristece, Deus faz que o seu coração fique ali esmagado, como disse Davi, faz que os seus ossos sejam esmagados, faz que não haja coisa sã nele, que ele se sinta na morte, no pó da morte. E ele fez uma coisa que às vezes ninguém viu, uma coisa tão simples, às vezes uma palavra que ele falou que não deveria ter dito, né? Para você ver como Deus está conosco, como Deus ele é na nossa vida. Às vezes você vê pessoas que fazem males terríveis e nada acontece, e vão dormir muito bem e acordam sem nem pensar no que fizeram, tá? Mas o que é que acontece? Há aqueles que o mínimo que eles fazem, eles sofrem, eles ficam tristes, eles passam por um período ruim na presença de Deus, de tristeza, de dor, às vezes de fraqueza, porque o Espírito de Deus testifica no Espírito dele que ele desagradou a Deus,
E a coisa que um filho de Deus ele mais quer na sua vida é fazer somente aquilo que agrada ao Senhor, seu Deus e seu Pai, é jamais falhar na presença desse Deus tão maravilhoso, tão poderoso. E Deus ele age assim na vida dos seus filhos, né? Na Epístola aos Hebreus está escrito que se alguém não estiver passando pela disciplina, pela correção do Senhor, esse tal não é filho de Deus. Ele é bastardo, ele não é filho de Deus. Aqui nós vemos que Deus, nós não devemos desprezar a disciplina do Todo-Poderoso, né? Lá no Apocalipse a Bíblia fala que Deus repreende e açoita a quantos amam, né? Paulo escreve também nas suas cartas dizendo que não há filho a quem Deus não corrija. Então, assim, a correção de Deus, ela é algo necessária na nossa vida. Nós precisamos, e se precisarmos, seremos corrigidos por Deus, porque Deus ele nos corrige para o seu bem, né? O apóstolo Paulo escreve que os nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam para o nosso bem, quanto mais o Pai do nosso espírito, né, nos corrigirá para que tenhamos a vida eterna, para que sejamos participantes da santidade de Deus. O que Deus quer? A Bíblia diz que Deus é santo. Deus não quer eu e você separados da sua santidade. Deus nos quer num padrão de vida excelente na presença dele, né? Deus ele está nos preparando e nos prepara para que nós sejamos participantes da santidade de Deus. Quando nós deixarmos esse corpo, quando nós descemos à sepultura, né, porque o corpo vai morrer, mas o espírito será vivificado e cada vez mais, o que vai acontecer? Nós entraremos na dimensão da eternidade onde o Senhor Deus está e nós entraremos para participarmos da santidade de Deus. Nós encontraremos Ele como Ele é, como diz a Bíblia. Como Ele é, nós o veremos. Tá certo? Então, o que acontece? Nós não devemos jamais desprezar a disciplina do Senhor, né? Feliz é o homem a quem Deus disciplina, porque Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo fecha essa ferida. Ele fere e as suas mãos curam, né? Ele faz a ferida e ele ata, ele fere e ele mesmo cura. Ele fere e ele cura, né? Ele não deixa lá a ferida, não. Ele faz a ferida e ele cura também a ferida. Correção para a vida, né? Correção para a vida. Então, qual o resultado de quando somos instruídos pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor? Nós teremos livramentos de Deus, de 6 angústias te livrará, na 7ª mal não te tocará, na fome, né? Te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado. Quando vier a assolação, você não vai temer. Da fome e da assolação você vai rir. As feras do campo você não vai temer. Até com as pedras do campo você terá a sua aliança. E os animais da terra viverão em paz contigo. Você vai saber que a paz é a tua tenda, a tua morada. A tua morada será a paz. Percorrerá as suas possessões, nada te faltará. Seus filhos se multiplicarão, em robusta velhice entrarás para a sepultura. Aqueles que aceitam a repreensão de Deus, correção de Deus, disciplina de Deus, eles vão viver muito. Aqui está escrito, em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe do trigo a seu tempo. Nós já vimos isto, é isso mesmo, ouve e medita nisso para o teu bem. Então nós estamos vivendo um momento que para mim é um momento de correção para todo ser humano, para a humanidade, para o planeta praticamente inteiro, né? Estamos vivendo momentos difíceis. Há pouquíssimo tempo atrás não imaginávamos que estaríamos vivendo como estamos vivendo. Não saberemos até quando isso durará, mas nós sabemos uma coisa, né? Deus está no controle de tudo, né? Deus está sempre no controle de todas as coisas. E este momento difícil que nós estamos passando pode ser uma repreensão da parte de Deus, pode ser uma disciplina da parte de Deus para nós. Para quê? Para que a gente veja de fato que o encontro do Senhor está próximo, que a vinda do Senhor está próxima, que é tempo de nos santificar, que é tempo de nos separar, que é tempo de nos consagrarmos a Deus,
que é tempo de olhar e entender que o fim está chegando. Jesus disse, meu amigo, quando você vê essas coisas acontecerem, o fim não vai ser logo não, mas vai ser muitas dores, e você deve orar para que você escape das coisas que haverão de acontecer na terra, para experimentar a todos os que habitam na terra. E as coisas já começaram a acontecer, né? O aperto já está começando, você vê guerras, rumores de guerra, você vê agora epidemia, você vê terremotos em vários lugares, você vê nação contra nação, reino contra reino, você vê a violência crescendo, você vê a iniquidade se multiplicando, você vê a ciência se multiplicando, você vê o amor de muitos esfriando, você vê a apostasia já se iniciando, várias pessoas abandonando a fé, se tornando contrárias às vezes até a fé que um dia professaram, tá certo? Muitos esfriando, muitos se afastando dos caminhos do Senhor, né? A pandemia veio e com essa pandemia, aquele primeiro momento em que ficou-se um tempo com as igrejas fechadas, muita gente se afastou do caminho do Senhor e aquele que já era frio, meu amigo, passou a congelar, né? Eu conheço pessoas que já eram frias e de lá para cá, meu irmão, já era, não são mais nem frias, já estão empedrando de tanto gelo. Por quê? Porque já não tinham vida com Deus, porque já não tinham comunhão com Deus, porque já não andavam em unidade com o Senhor, já não eram um com Ele. Então, quando veio o problema, não tinha raiz para suportar. Jesus Cristo diz que aquele que ouve as suas palavras e as executa, ele compara a um homem prudente que cavou e edificou a sua casa sobre a rocha, né? E veio a chuva e transbordaram os rios, e veio o vento e deu de ímpeto contra aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouviu as suas palavras e não as praticou, né? Ele equipara, ele compara a um homem insensato, ao homem sem juízo, ao homem tolo, né? Que não tem discernimento e que edificou a sua casa sobre areia, né? A casa está lá edificada, bonita na areia, o tempo está bom, está tudo beleza, ela vai ficar. Mas desceram as chuvas, transbordaram os rios, veio o vento e deu contra aquela casa com ímpeto, e a queda foi grande daquela casa porque estava edificada sobre areia. Então é o que eu tenho visto, né, do primeiro período que nós passamos, muitas pessoas que já não eram firmadas na fé, desmoronaram de vez, congelaram de vez, né? Às vezes você olha para algumas pessoas e você vê aquela passagem bíblica lá, quando o Senhor fala ao anjo da igreja de Sardes, né? Eis que tens nome de que vives e estás morto. E não há nada pior, meus amados, do que você dizer assim, eu sou crente em Cristo Jesus, e você está morto. Você não tem mais nada com Deus, você só tem de Deus lembrança, né? Não sentir mais a presença, não ter comunhão, não andar em unidade, não andar no interesse, não ter compromisso, não ser um com o Senhor. Não há nada pior do que um cristão, um crente nominal, né? Ele está ali, é só um número na igreja e mais nada. Ele não tem utilidade, ele não frutifica, ele não tem amor, ele não se interessa, ele não faz nada. Ele congelou na fé, isso é péssimo, mas é resultado, né, do que nós estamos vivendo no momento, tá certo? É resultado deste problema que nós estamos vivendo. Imagina você, hoje nós queremos congregar e não podemos. E não é perseguição religiosa, né? Não é perseguição por causa do nome do Senhor, por causa da igreja, tá? A questão é a seguinte, é pandemia, meus amados, que chegou para todo mundo, chegou para o crente, chegou para o ímpio, chegou para o santo, chegou para o incrédulo, chegou para o que congrega, para o que não congrega, para o que crê, para o que não crê. Pandemia que chegou para todo mundo, tá? E aquele que estava perdido se perdeu ainda mais, né? Mas há muitos que estavam longe dos caminhos do Senhor, que com esse momento difícil passou a buscar a Deus e enxergou em Deus a solução de todas as coisas, ainda que não se busque a Deus somente para isso, tá? A gente deve buscar a Deus porque Deus é Deus, né? Não pelo que Ele dá, mas por quem Ele é e pelo que Ele é.
Então o que acontece? Mas aquelas pessoas que estavam dentro das igrejas, que já estavam, sabe, que já não eram como deveriam ser, quando vem uma situação dessa, quando vem uma prova dessa, né? Aí o fim é desmoronar, é se afastar, é cair, é esfriar, é congelar. E é terrível quando você vê uma pessoa ela esfriar na fé para ela voltar a aquecer novamente. É complicado, né? Por isso a palavra diz, aquele que pensa, que julga, está de pé, veja que não caia, né? Cuide para que não caia, tá certo? E infelizmente muitas pessoas caíram, tá? Muitas pessoas tropeçaram, muitas pessoas estão afastadas, muitas pessoas não voltaram para Deus, muitas pessoas não estão vivendo com Cristo, muita gente está vivendo com Cristo só no gogó, só na garganta, só na postagem, só no versículo bíblico na rede social, mas ele mesmo não tem unidade nenhuma com o Todo-Poderoso. Ele e Cristo não são um, aí é que é o problema. Você pode postar milhões de versículos, meu amado, todos os dias. Você pode botar frasezinhas de efeito todos os dias. Isso não vai mudar a realidade de ninguém. Meu amigo, a Bíblia diz, aquele que se deita com uma prostituta torna-se um só corpo com ela, mas aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. E é isso que nós precisamos, ser um mesmo espírito com o Senhor. Aí com perseguição, com provação, com alegria, com tristeza, com luta, com vitória, você vai estar sempre em Cristo Jesus. Não é você estar simplesmente fazendo parte de uma igreja, do corpo físico de uma igreja. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo Jesus na terra. Isso acontece quando você se entrega a Jesus. Isso acontece quando você se entrega de fato para Ele. Você não busca Ele para Ele resolver teu problema, né? Há pessoas que Deus me perdoe, para mim é uma vergonha. É lógico que quem tem problema tem que recorrer a Deus, mas buscar a Deus só para resolver problemas é uma vergonha, tá? É uma vergonha, né? Deus, imagina Deus olhar para uma pessoa que está buscando Ele só para resolver o problema, só para resolver o problema, e Deus não sabe? Deus sabe, né? Então, essas pessoas, quando vem a tempestade, quando vem a luta, ou quando vem a bonança também, né? Há muitos que buscam a Deus e quando alcançam o que querem, dão no pé, vão curtir a sua vida, vão fazer o que querem, vão viver daquele mesmo jeito que viviam antes, sem compromisso, sem buscar, sem oração, sem leitura, sem comunhão e sem serviço a Deus. Porque vai tudo bem. Aí quando a coisa acontece de novo, volta para a igreja, vai para a igreja, aí dá dízimo, aí dá oferta, né? Aí a coisa fica boa, a pessoa aí novamente se afasta. Meus amados, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Tá? Então, o que é que acontece? Veja, perceba, entenda, avalie a necessidade de você ser um com Cristo, dentro da igreja, fora da igreja, na tempestade ou na bonança, na alegria ou na tristeza, na vida ou na morte, na guerra ou na paz. Veja a necessidade que você tem de ser um com o Senhor. Porque quando o Senhor voltar, e Ele vai voltar para você e para mim, é preciso que nós sejamos um com Ele. Porque todos nós estaremos perante o tribunal, compareceremos perante o tribunal de Cristo. E para receber segundo o fruto das nossas ações. Ele vai retribuir a todos os homens segundo o fruto das nossas ações. Então a pergunta é, você está pronto para comparecer perante o tribunal? Poxa, a gente tem um problema grande, tremendo hoje, gravíssimo, que é essa pandemia, mas é um problema maior, meu amigo. É o pecado. A pandemia não te separa de Deus. Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem vida, nem morte, nem o presente, nem o futuro, nem a espada, nem a fome, nem a perseguição, nada poderá nos separar do amor de Deus, mas o pecado nos separa do amor de Deus. O pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. O final de uma vida de pecado não é a salvação eterna. O final de uma vida desprezando a Deus não é a salvação eterna. E infelizmente você vê grande parte das pessoas que hoje dizem crente, que hoje confessam o nome do Senhor, que vão para a igreja só
para buscar as coisas desta vida. Estão se esquecendo que isso aqui é tudo passageiro, que o que interessa é a vida eterna, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, ou o que dará o homem pela sua alma, tá? Então, procure ser um com o Senhor, tá certo? Procure ser um com o Senhor. Às vezes eu paro e penso, digo, poxa, a mensagem toda do Evangelho se resume em três passagens bíblicas, né? Em três passagens. Primeiro não, vamos dizer assim, das três. Uma delas diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Né? Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Terceiro, arrependei-vos. Arrependei-vos. Mude e creia no Evangelho. E a quarta, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então vejam só, isso aí basta. Isso aí para mim é um resumo de toda a Bíblia. Tá? Amar a Deus acima de tudo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, tá certo? Nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, e crer no Evangelho, na boa mensagem, na boa nova, na boa notícia de salvação, e não nos confiarmos que somente porque nós ficamos dizendo Senhor, 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 nós herdaremos o reino dos céus. Mas quem vai herdar o reino dos céus é todo aquele que faz e fizer a vontade do Pai Celeste. Então não se engane, ninguém, pelo amor de Deus, se engane. Gente, o que importa é que você seja um com o Senhor. Se você não for, meu irmão e minha irmã, procure ser. Tá? Porque pastor não salva ninguém, pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém, irmão não salva ninguém, pai não salva ninguém, mãe não salva ninguém. Não se engane. João Batista dizia o seguinte: olha, raça de víboras, não presumam que porque vocês são filhos de Abraão que vocês são salvos, não. Tá? Não fique dizendo, nós somos filhos de Abraão, não. Não presumam isso, não. Tá certo? Porque Deus, até das pedras, pode levantar filhos para Abraão. Mas eu digo para vocês uma coisa: produzam frutos dignos de arrependimento. Tá? Produza fruto digno do arrependimento. Então, assim, o que adianta a gente buscar a Deus para resolver tudo na nossa vida e perecer eternamente no lago de fogo? O que adianta? Não adianta nada, irmãos. O que importa é o seguinte, é que sejamos um com Deus. Sejamos um em Cristo. É que com pandemia, sem pandemia, sejamos um com Cristo. Independente do que estejamos vivendo, sejamos um com Cristo. Com tempestade ou com luta, um com Cristo. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo. Muitas. Mas de todas o Senhor o livra. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Essa busca total pela felicidade, cuidado. Jesus não prometeu isso não, ele disse, olha, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer foi espada. Tá? Por quê? Porque como Paulo também lá na frente diz, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Tá? Então vejam bem, amados, é preciso que você seja um com o Senhor, porque o maior problema de todos é o pecado. A pandemia é um problema, mas o pecado é um problema maior ainda. A pandemia, o Covid não leva ninguém para o inferno. Tá? Mas uma vida sem Deus, uma vida em pecado, uma vida na prática da iniquidade, uma vida sem unidade, uma vida sem fazer parte do corpo de Cristo, isso leva a uma eternidade de condenação, de desprezo e de tormento eterno e de eterna vergonha. Então, bem-aventurado é o homem, meu amado, que é corrigido por Deus. Bem-aventurado é o homem
que Deus corrige, porque Deus corrige para a vida eterna. Deus corrige para dar força, Deus corrige para vivificar, Deus corrige para restaurar, Deus corrige para te fazer forte, Deus corrige para te fazer crescer, Deus te corrige para que você tenha mais unidade com Ele, mais comunhão com Ele, seja mais um com Ele, numa proporção maior, em unidade, em comunhão. Você anda com Deus, você dorme com Deus, acorda com Deus, sai com Deus, chega com Deus, trabalha com Deus, come com Deus, dorme com Deus, e madrugada fora você com Deus, um só. Em todo tempo o Senhor em você e você nele. É isso que importa. É para isso que nós fomos chamados. Feliz é o homem que o Senhor corrige e disciplina. Não despreze a disciplina. Porque a disciplina vem, você viu o restante aqui? Para que até com os animais da terra você tenha descanso, você tenha aliança, você tenha paz, né? Para que a paz verdadeira, seja a tua morada. Ou seja, a paz de Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai estar em você em todo o tempo. Então, meus amados irmãos, em nome de Cristo Jesus, olhem para Deus. Naquela época em que Cristo veio, o Império Romano dominava o mundo da época, né? E dominava Israel, e os judeus queriam que Jesus os livrasse do Império Romano. Jesus veio livrar do verdadeiro problema, e quase ninguém percebeu, que era o pecado, né? O Império Romano assolava, matava, injustiçava, destruía, crucificava, roubava, escravizava, dominava com mão de ferro, né? Com vara de ferro, vamos dizer assim. Aí Jesus veio para livrar do verdadeiro problema, tá? Porque o Império Romano não levava ninguém para o inferno, mas o pecado leva, tá? O pecado faz com que o final dele seja o inferno de perdição. E Cristo veio para livrar o povo dele dos seus pecados, tá? O Império Romano foi consequência dos pecados. Cristo veio para livrar dos pecados. Então, em nome de Cristo Jesus, tenha uma visão correta. Tá? Não seja aquele crente bobo, tolo, carnal, mundano, que só busca Deus para a solução das coisas imediatas aqui dessa vida. E se esquece da eternidade. Tá? E se esquece da eternidade. Se una com o Senhor, seja um só com Ele, ande com Ele, se una e seja um só com Ele. Isso é o que importa. E que você esteja de pé e firme na presença dEle, em unidade com Ele, para que no momento em que você compareça perante o tribunal do Senhor, você receba o galardão da justiça, em nome de Jesus. Tá bom? Querido, que a graça seja poderosa sobre a tua vida. Não reclame das repreensões do Senhor, das disciplinas do Senhor, porque Ele faz isso para te fazer crescer, tá? Ele faz isso para te engrandecer espiritualmente, na fé, na comunhão, na unidade com Ele, tá? Pense, ouça e medite nisso para o seu bem, tá certo? Que a graça seja poderosa e multiplicada na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor em nome de Cristo Jesus e pedir a Deus, irmãos, porque os tempos são difíceis, que essa pandemia termine, né? Pedir a Deus que haja fim nessa pandemia, que nós possamos voltar a congregar em nome de Cristo e voltar a servir ao Senhor como convém, tá certo? Oremos ao Senhor e que os nossos olhos estejam, ainda que a gente esteja na terra, mas os nossos olhos, os nossos sentidos, os nossos olhos espirituais estejam sempre em Cristo Jesus e no alto, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agora, nos colocamos diante do Senhor e em unidade, Pai, com todas essas pessoas que estão agora ouvindo essa palavra, eu te suplico, Senhor, vem abençoar a tua igreja em primeiro lugar, vem guardar mais ainda, vem livrar mais ainda, vem abençoar mais ainda, segundo a necessidade de cada servo teu, de cuidado, de vida, de saúde, de paz, de proteção, de livramento, de prosperidade, Senhor, de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Mas também de espiritualidade e unidade contigo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Traz, Senhor, também sobre a tua igreja o avivamento.
traz avivamento, Senhor, sobre o teu povo, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, aviva a tua obra, Senhor, levanta os caídos, fortalece, Pai, os que já estavam fracos e estão muito mais fracos agora. Pessoas que estão inteiramente vazias, meu Pai, porque já não estavam cheias e com esse período de afastamento enfraqueceram ainda mais, Senhor. Eu rogo a Ti que dê força a essas pessoas, que os vivifique, que venha sobre elas com a Tua graça, que é melhor do que a vida. E vivifica, Pai Santo, essas pessoas em nome de Jesus. Também, Senhor, te pedimos em nome de Cristo, pela nossa nação, pelo povo da nossa terra, pela nossa cidade, Deus. Traz cura, Senhor, traz cura, Senhor, sobre a nossa nação, Pai. E no mundo inteiro também, Senhor. Que possamos voltar, Deus, à normalidade de antes, meu Senhor. Mas que a lição fique. Há muitos que não se interessam, que não se preocupam, Senhor, que ignoram, mas olha para aqueles que têm juízo, Senhor, para aqueles que aprendem, para aqueles que querem aprender, para aqueles que levam a sério, para aqueles que dão crédito à verdade, meu Pai. E se compadeça dos que haverão de dar crédito à verdade. Abençoa, Deus, nossa cidade com paz, com cura, com salvação, com avivamento. Faz um milagre, Tu és um Deus de milagre, Pai. Traz também prosperidade, olha para os pobres. Abençoa a Tua igreja, dá à Tua igreja a condição de ajudar os pobres, meu Senhor. Em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus, nessa noite, nos dá uma semana de paz, de alegria, de vitória, de salvação, de comunhão, de fé, de unidade, em o nome santo de Jesus Cristo. Desperta, Deus, Teu povo, Pai, tira todo o materialismo do meio da igreja, Senhor, do coração das pessoas, toda essa coisa de mundo, desta vida passageira, temporária, inútil muitas vezes, e põe, Deus, aquilo que verdadeiramente interessa, que são as coisas do alto, que é a eternidade contigo, que é a eterna salvação na Tua presença, meu Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, estende a Tua graça, a Tua salvação sobre toda a nossa família, sobre toda a nossa parentela, em nome de Jesus. Deus Santo, nos abençoe em nome de Cristo. Faz um milagre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país e na face da terra. Faz um milagre, meu Deus, no meio da Tua igreja. Glorifica o Teu nome no meio da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Oramos a Ti e já Te agradecemos. Amém. Queridos, que Deus conceda um ótimo final de domingo para vocês, uma semana abençoada, cheia de paz, debaixo da proteção. Se cuide, não tentarás o Senhor teu Deus. Use máscara, mantenha a distância, não facilite, lave as mãos, use o álcool, seja gel, seja outro, mas que seja o 70, faça a sua parte, tá certo? E confia no Senhor e se ponha nas mãos de Deus e creia no poder do Espírito Santo do nosso Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida. Tenha uma semana de paz, de alegria e de felicidade na presença do nosso Deus. E busque conhecê-lo cada vez mais e se una a Ele cada vez mais, porque Ele é maravilhoso. A graça seja com todos vocês, amados, em nome de Jesus. Oremos para que tudo volte ao normal e logo, logo nós possamos congregar também, tá certo? Porque faz falta, tá? Faz falta, né? Então, enquanto isso aí, se una na tua casa, faça o teu culto no lar, faça as suas orações com a sua família, com quem da sua família quiser participar, não abra mão disso, esteja em comunhão com o Senhor, porque é um tempo de prova, mas a prova vem para nos aprovar, em nome de Jesus. Paz e Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Boa semana em Cristo. Amém.